Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o versículo 3. Atos, capítulo 9, versículo 3. Todos acharam? Acompanhe comigo. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu, de luz do céu, e caiu em terra. Ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Pula lá para o versículo 15 agora. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Curva a sua cabeça onde você está, curva a sua cabeça. Papai, nós entregamos, Senhor, toda essa reunião, Senhor, todo este momento, toda a palavra, Deus, e pedimos direção ao Senhor nessa hora. Fala conosco, Espírito de Deus, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio. Nós queremos ouvir a sua voz nessa noite. Abre o nosso entendimento, Senhor. Caia por terra toda cilada, caia por terra nessa hora tudo aquilo que pode tentar roubar a nossa atenção, que possa tentar nos distrair neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos por título nessa mensagem hoje, identidade. Qual é a sua? Qual é a sua? Não estou pedindo aqui o seu documento, o seu RG, nem tampouco vou revelar o seu RG. Rogerinho, seu RG é 03040, não vou fazer isso. Mas qual é a sua identidade em Cristo? Qual é a sua identidade diante daquele que te contempla todos os dias, que te contempla a cada momento? Nós vemos nesse texto, que você conhece, que é a conversão de Saulo, aquele que era perseguidor da igreja e que passou a ser o maior evangelista, a pessoa que mais ganhou vidas, que depois de Jesus Cristo foi maior do que todos os apóstolos juntos. Nós vemos aqui ele tendo um encontro com Jesus Cristo. E quem sabe a mesma pergunta dele é a sua. Quem sabe a sua um pouquinho diferente. Você se pergunta: quem eu sou? Você já parou para pensar? Quem eu sou? Sabe aquelas crises? Para onde eu vou? De onde eu vim? Jesus Cristo, quando Saulo tem esse encontro com Jesus Cristo, a primeira pergunta, porque era novo, porque era desconhecido para ele: quem és? Foi um clarão, foi uma luz, e Jesus, através de Ananias, lá no versículo 15, Ananias estava orando, leia em casa depois o texto todo. Ananias estava orando, um camponês, um agricultor, alguém simples, alguém humilde. Jesus se revela a ele em oração: Ananias, você vai até aquela pessoa, a rua tal, entra na casa de tal, e lá você vai dizer
que ele é um vaso escolhido. Ou seja, Jesus, ele se revela a Saulo, ele diz: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue, e também revela a Saulo quem ele seria, a sua identidade. Porque para mim você é um vaso escolhido. Porque para mim você é alguém que ainda vai padecer muito, por amor do meu nome. Por amor do meu nome. Qual é a resposta que você daria hoje, se alguém te perguntasse quem é você? Ah, meu nome é Alessandro, tal. Não é o seu nome. Quem é você em Cristo hoje? Qual é a sua identidade em Cristo hoje? Quem é você perante os projetos de Deus? Saulo, ele era alguém que, se entrasse no lugar como estamos aqui hoje, reunidos, ele metia o pé na porta, entrava, matava todo mundo e ia prestar conta. Ó, acabei, aquele povinho lá daquele lugar não tem mais, pode ficar tranquilo, lá não tem mais. Essa foi a ressalva de Ananias. Mas, Senhor, eu tenho mesmo que ir lá falar com Saulo, ele é alguém que persegue a tua igreja. Olha a identidade que eles tinham daquele homem. Ele é alguém que mata, eu tenho que ir lá mesmo. Não tem outro. Eu quero compartilhar em três pontos, em 3 partes, algo sobre identidade nessa noite. Para nós identificarmos a nossa identidade, para vermos qual é a nossa identidade nesse momento e também nos desafiar a mudar a nossa identidade. Como as pessoas nos olham e como elas poderão nos olhar a partir de agora. Amém? Salmo capítulo 1, versículo 1. Não precisa abrir. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro ponto, você se torna parecido com quem você anda. Você se torna muito parecido com quem você anda. Em Mateus capítulo 26, todo o capítulo 26 está falando de quando Jesus Cristo ele foi preso e estava a caminho de ser condenado, de ser julgado e depois ser condenado. Mas no versículo 73, 26, Mateus capítulo 26, versículo 73, diz assim: e logo após, aproximando-se, dos que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Conseguiu fazer o link com o Salmo capítulo 1, versículo 1? Pedro havia se tornado alguém muito parecido de Jesus. Ele não conseguia esconder. Imagino eu que ele estava no meio do povo, no meio da população, nas ruas ali, quem sabe ao redor de uma fogueira, esquentando as mãos ali, mas alguém que estava lá quando Jesus foi preso e identificou: ei, aquele ali fala igual Jesus falava, ele é um deles. E aí você conhece o contexto ali depois, que Pedro nega por 3 vezes: não, você está enganado, não sou eu não. Grava isso no seu coração. Sempre, quando falarmos de identidade, vai se levar a você ser parecido com Jesus Cristo. A você ser parecido com Cristo.
Sempre quando você pensar em identidade, qual é a minha identidade? Ser parecido. Vai remeter, precisa remeter a ser parecido com Jesus Cristo. Mas, irmão, hoje não está assim, está complicado. Nós nos parecemos com quem nós andamos. Nós nos parecemos com quem nós convivemos mais. O resultado de quem somos é com quem convivemos mais. O jeito de falar é com quem nós convivemos mais. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda à roda dos escarnecedores. Não participa da roda dos escarnecedores. E é muito comum. Nós estamos no trabalho e tem uma rodinha de piada. E conta uma vantagem, conta algo sujo, conta algo. E ali você está ali no meio. Ah, mas eu não estou falando nada, só estou ouvindo. Mas você está ouvindo. Você está ouvindo. Irmão, eu pequei por estar ouvindo. Não, você vai se tornar alguém parecido com aquilo ali. Quando menos você esperar, você vai estar falando as mesmas coisas. Você vai estar contando as mesmas piadas. Você vai se tornar alguém parecido ao meio que você estiver inserido. Pedro havia se parecido com Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. O oposto também é verdadeiro. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quem sabe você é cercado de amigos, só bons amigos, amigos que sempre te trazem uma palavra, amigos que estão com você, você tendo dinheiro, não tendo dinheiro, tendo saúde, não tendo saúde. Mas as más conversações corrompem tudo aquilo que você edifica. Você participa do culto, você participa da igreja, você participa da presença de Deus. E aí, tem uma mensagem que o pastor Fausto, tem algum tempo que ele não ministra, mas ele ilustra nessa mensagem, ele diz que é como uma raposinha que de tempo em tempo ela vai na plantação, pega uma espiga de milho e corre para a floresta novamente. E ela vai no outro dia, pega mais uma espiga de milho e corre para a floresta novamente. E o agricultor não percebe isso. Mas quando ele vê, toda a plantação está destruída. Isso acontece conosco quando não nos atentamos a essas pequenas coisas. Ah, mas é só uma piada. Ah, mas é só uma rodinha. Ah, mas é só uma cervejinha. Ah, mas é só isso, é só aquilo outro. Quando você vê, você está fraco. Você caiu, você nem percebeu que você caiu. E você se tornou parecido com qualquer outra coisa, menos com Cristo. Nós nos tornamos parecido com aquilo que convivemos. Quer ver amor? Expressão de amor? Eu digo para você, eu não me importava com as pessoas em situação de rua, meu irmão. Eu não importava a mínima. Mas um dia, um povo convidou, vamos fazer algo por alguém. Aonde? Como? Quando? Por quê? Ah, é assim, vamos. Aí meio que como umas escamas caem dos seus olhos e você começa a manifestar o amor de Deus. Algo que você nem sabia que tinha. Porque você está convivendo com pessoas que estavam fazendo isso. Compaixão. Se duas crianças nascessem hoje aqui, essa semana nasceu criança, né, Tiago? Nasceu criança, né? Se duas crianças nascessem hoje aqui, aí uma dessas crianças fosse morar para o Rio de Janeiro, lá na Rocinha. Outra criança, ela foi morar em Nova York.
Aí essas crianças se encontram com 15 anos de idade. Elas eram gêmeas idênticas. Elas continuam idênticas? Fisicamente, sim. Mas o que norteou a conduta dessas crianças durante a criação? Será que elas vão ser culturalmente iguais? A identidade delas vai ser igual? Será que uma foi visitar a outra no presídio? Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que convivemos. Os traços vão continuar os mesmos. A feição será a mesma. Mas aqui não será a mesma coisa. Identidade passa por isso, por transformação de mente. Aquele homem, Saulo, Paulo, ele era alguém assassino, ele era alguém carrasco, ele era alguém temido. Temido por todos, porque olhava para ele e já remetia à imagem de alguém assassino. Por isso que Ananias temeu ir ter com ele. Qual é a imagem? Isso é tema para o próximo ponto, mas eu já quero introduzir. Qual é a imagem que as pessoas têm de nós? Qual é a imagem que a pessoa tem de mim e de você? Nós somos parecidos com quem? As pessoas nos veem conversar, nos veem agir lá fora, elas vão nos remeter. Olha ali, alguém diferente, alguém nascido de novo, alguém cheio do Espírito de Deus, alguém manifestando o amor de Deus, ou não? Olha ali vai, só pode ser cristão. Não, para levantar aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa, só pode ter Deus, porque naturalmente não pode ser. Qual é a imagem que as pessoas têm de nós? 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. E esse andar, deixa eu deixar claro, esse andar não é andar fisicamente. É a identidade. Esse andar não é o jeito que, ele anda para lá, para cá. Não, não é isso. Está falando de manifestação de Deus. Nós precisamos ser agentes transformadores. Nós precisamos ser alguém que onde chegamos o ambiente muda. E pelo amor de Jesus Cristo, para melhor. Para melhor. Não excessivo, mas também não passivo. Mas precisamos ser esse agente de transformação. Como o pastor sempre fala, precisamos dar continuidade desse rio, abrir mais um afluente desse rio e deixar Deus fluir através das nossas vidas para onde for. Para onde for. Nós não precisamos parar de conversar com as pessoas. Às vezes nós confundimos, ouvimos uma mensagem como essa e aí, eu tô com um amigo ruim, amigo mau, amigo mala, e aí eu vou ter que deixar. Não, você não precisa parar de conversar com a pessoa, mas você precisa de fato ser o agente transformador, ser o sal, temperar essa amizade. Você precisa mudar o jeito. Como é que muda o jeito? É se permitindo. Quando agimos com a nossa vontade, na nossa razão, achando que podemos, então eu vou passar a falar diferente, vou fazer uma aula agora, vou falar melhor. Não, deixe Deus fazer através de você. Se permita para que Deus faça através de você. Dê lugar para Deus fazer através de você. Se você é parecido com Ele, se você é alguém que quer se tornar parecido com Ele, deixe Ele fazer. Costumo sempre falar, se permita. Irmão, o que eu preciso fazer para me transformar?
tudo o que você não faz hoje. Eu não oro, então eu tenho que passar a orar. Eu não costumo jejuar, então eu preciso jejuar. Eu não me dou bem com ninguém, então você precisa ter amigos, ter um ciclo de amizade dentro da igreja. É aquelas pessoas que quando você estiver mal, elas vão te ajudar. Você precisa ter um amigo para que venha te mandar a real, sabe? Nós temos muitas vezes amigos que nos passam a mão na cabeça. Ah, como você é bom, você é muito bom, você é o cara, olha, você nunca erra. Nós precisamos ter um amigo que fale, não, ei, peraí, vem cá conversar comigo. Você pisou na bola. Não era para estar onde você estava. Não era para fazer o que você fez. Quem sabe nós não temos um amigo assim. Nós não temos uma pessoa assim. E nós gostamos do elogio. O elogio é bom. Quem costuma elogiar aqui? Elogio é bom. Mas nós temos que ter uma pessoa que nos fale aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós gostamos de ouvir. Segundo, Lucas capítulo 11, versículo 34, diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, todo o seu corpo ficará em trevas. Você é o que você vê, segundo ponto. O que nós estamos vendo? Irmão, nesses dias eu só vejo coronavírus e Bolsonaro que não presta na televisão. É só isso. Bolsonaro não presta, o que a televisão fala, e coronavírus. E é só isso que você vê? É só o que as redes sociais falam? O que você vê nas redes sociais que conduzem a sua vida? De que maneira as pessoas conseguem nos ver? Qual é a ótica das pessoas ao nos olharem? Qual é a ótica dos nossos amigos a nos olharem? Provérbios 27, versículo 20. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Sabe aquela pessoa que ela tem algo, ela tem uma vida boa, ela tem uma vida, nunca lhe falta nada, mas os olhos dela estão olhando outra coisa. Isso não é errado, não é errado. Querer ter o melhor não é errado. Mas é perigoso, porque um sentimento de ingratidão pode se instalar no nosso coração. Cuidado com o que você vê. Você consegue lembrar de alguma situação quando você tinha 10 anos? Você consegue se lembrar de alguma situação quando você tinha 15 anos? Foi algo que você viu. Foi algo que está registrado. Se está registrado aí na sua mente, é porque você viu. Quem sabe não são memórias boas. Quem sabe são memórias ruins, memórias que você gostaria de que se apagassem da sua vida. Mas estão registradas aí, porque você viu. E o que você vê vai direcionar quem você é também. Tudo que você vê vai nortear a sua conduta também. O seu caráter, o que você vê, vai nortear o seu caráter também. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Provérbios 3, versículo 7. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Provérbios 16, versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Cuide dos seus olhos, irmãos.
Cuide do que você está vendo. Cuide da sua imagem. Falei isso aqui de manhã. Quantos gostam de fotografia aqui? Quantos gostam de foto? Tirar foto é muito bom. O que precisa para tirar foto? Precisa de uma boa iluminação para tirar foto. Certo? Quando você vai tirar foto, você vai ver o que vai sair na sua foto, qual é a paisagem que vai sair na sua foto. Eu vou tirar foto aqui, mas eu não quero que apareça aquilo ali, você vai se ajustando. Quando você vai tirar foto, você vê como você está. Ninguém aqui acorda de manhã e vai tirar foto. Sai da cama e vai, eu vou tirar a foto agora, eu vou postar agora a minha foto no Instagram. O olho cheio de ramelo, cabelo todo esgrunhado, de pijama ainda. Você olha, se você não olha no espelho, você se pergunta para alguém, e aí, tá legal para essa foto? E aí, Márcio, dá para encarar? Consigo? Você pede a opinião de uma outra pessoa. Outra coisa, você olha a câmera, a lente. Para uma boa foto, você precisa de uma boa câmera, ou um bom celular, uma lente focada com um foco bom, para que a sua foto saia bem. Se para a foto precisa de tudo isso, por que é que nós não cuidamos da nossa imagem? Nós professamos ser filhos de Deus e não cuidamos da nossa imagem. Nós não temos ninguém que fala para, lembra que eu falei do amigo? Ninguém que chega assim, cuida se arruma para essa foto. Você não tem ninguém que vem e puxa a tua orelha. Ninguém que vem e fala aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Cuide da sua imagem. Cuide da forma que as pessoas estão, se preocupe com isso, de que forma que as pessoas estão me vendo. Mas é a minha vida, eu faço o que eu quero. Você é um embaixador do reino de Deus aqui na terra. É alguém responsável por levar o reino de Deus e conduzir pessoas para este reino. Não ache que você vem a um culto como esse, se assenta numa cadeira confortável como essa, e ali você vai receber somente um alimento para você passar a semana. Não, você está só recebendo instruções para você dar continuidade. Você é alguém que, quem sabe, você está aqui pela primeira vez hoje, ou pelas primeiras vezes, que está nos acompanhando, quem sabe pela primeira vez, que recebeu compartilhado essa mensagem hoje. Você só está ouvindo aqui porque o Senhor permitiu você ouvir e Ele quer usar a sua vida, Ele quer colocar uma mensagem em seus lábios, Ele quer mudar a sua identidade, Ele quer mudar a forma que as pessoas veem você. Saulo era todo errado, todo quebrado. E como que esse homem passa a ser uma das pessoas mais importantes da Bíblia? Numa linguagem fácil, que ele pega todos os discípulos de Jesus, faz um bolo, coloca no bolso todos eles, porque ele faz a mais do que todos eles. Transformação. Eu tenho certeza que existe um desejo dentro do teu coração de transformação, irmão. Quem sabe você não consegue, no começo da reunião eu falei aqui, Mateus capítulo 11, versículo 28, quem sabe você chegou aqui sobrecarregado, cansado, oprimido. Você está no lugar certo, porque Ele é especialista em tirar o fardo pesado e dar um fardo leve. Mas não é para você somente usufruir isso. Nós precisamos ter uma identidade em Cristo. Você olha para minha filha hoje e vai dizer, cara do pai, não tem nada parecido com a mãe. Estou brincando. Nós precisamos ter a cara do nosso pai. A cara do nosso pai. As pessoas olharem para nós e ali elas vão ter uma resposta para aquilo que elas precisarem. Mas, irmão, não quero orar por ninguém, não quero sair orando por ninguém.
Seja a resposta somente. Só seja a resposta, seja alguém onde as pessoas podem olhar para você e verem a transformação do Senhor. João 4,44 diz assim, que o profeta nunca vai ter honra na sua própria pátria. Quem sabe você está esperando dos seus familiares, como transformou. Os da sua casa muitas vezes não vão dizer. Os seus familiares não vão dizer. Não espere isso, mas acredite no seu coração. Esse processo já está inconstante na sua vida, já está constante na sua vida. Diga comigo, identidade. Diga forte, identidade. Qual é a minha e qual é a sua? Qual é a nossa identidade? No Brasil hoje, você fala, eu sou cristão, as pessoas muitas vezes riem de nós, porque os cristãos perderam a sua identidade, venderam a sua identidade, trocaram a sua identidade. Nós precisamos resgatar a nossa identidade como cristãos. Que as pessoas, ao invés de rirem de mim e de você, elas venham pedir conselho para mim e para você, pedir ajuda para mim e para você. Eu trabalhei 12 anos num lugar que muitas vezes o meu intervalo de almoço era aconselhando pessoas, era falando do amor de Jesus para um, para outro, porque eles procuravam, enxergavam, não é para me vangloriar, não é para dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas procuravam porque enxergavam alguma coisa na minha vida. Nós precisamos ser assim, resgatar essa identidade de quem nós somos, ter essa confiança, eu sou filho de Deus e está acabado, não importa o que o inferno fale, não importa o que as pessoas falem, eu sei que eu sou filho de Deus e está acabado. Você pode soltar um filho no meio de uma multidão, o pai vai reconhecer pela voz. E não era para acontecer, mas acontece. Muitas vezes o filho vai com outras pessoas. O filho aceita a ajuda de um, aceita a ajuda do outro, aceita a ajuda de tantos outros. Mas o pai reconhece o filho. Aprenda a olhar baseado na luz de Cristo, irmão. Baseado na luz de Cristo. Terceiro e último, já vamos orar. Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz assim: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Terceiro ponto, você é o que você ouve. O que as pessoas têm falado ao nosso respeito? O que as pessoas têm falado ao seu respeito? Baseado em quê? Em que você está ouvindo, que você tem edificado a sua fé? Você ouve tudo que a televisão diz, tudo que as redes sociais falam, tudo que as pessoas que estão ali falam, mas não ouve Deus? Esse texto diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Nós ouvimos tudo, mas não conseguimos ouvir Cristo através da palavra de Deus. Não conseguimos ouvir a Jesus Cristo através da palavra de Deus. Ele fala através da sua palavra. Ele fala através de noites como essa. Quem sabe você está no seu coração, lá dentro do seu coração assim, puxa, mas isso é duro, Deus é duro assim. A palavra de Deus também fala que Ele corrige sempre aquele quem Ele ama. Dura coisa é quando não estamos sendo corrigidos pelo Senhor. Aí o amor dEle já não está mais em nós. Sabe aquele filho que pegou tudo que ele queria e foi viver a sua vida? Mas o pai continuou amando. O pai continuou amando. O pai
sabia que mais cedo ou mais tarde ele voltava. Alisson, você consegue falar? Converse com a Tati agora. Comece a conversar. Rogério, começa a conversar com o Tiago. Fala alto. Não, começa a conversar com... Fala alto. Márcio, começa a conversar com quem está do seu lado aí. Conversa, fala alto. Todos falem bem alto agora, falem bem alto. Falem bem alto. Pode parar agora. Obrigado. Aí, existe um Jesus querendo falar com o Tiago que está lá atrás, mas no meio, muita comunicação. Aí o Tiago não consegue ouvir, porque ele está ouvindo tudo, menos a voz de Deus. Ele está ouvindo tudo ao seu redor. Vamos pegar o Samson. Samson está aqui no meio. Ele precisava ouvir a voz de Deus, mas ele estava ouvindo tudo ao seu redor, burburinho, falatório, fofoca, tudo ao seu redor, mas menos a voz de Deus. É isso que acontece comigo e com você. É isso que acontece comigo e com você muitas vezes. Nós ouvimos tudo que está ao nosso redor, mas não conseguimos ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não conseguimos absorver aquilo que o Senhor está falando conosco. Saímos da porta e já esquecemos a mensagem. Não conseguimos aplicar no dia seguinte, não conseguimos colocar em prática no dia seguinte. Porque estamos ouvindo coisas erradas. Nós somos resultado do que ouvimos. Quer ver outro exemplo? Eu não vou para a igreja porque, tudo que é pastor rouba. Eu fui em outra igreja, pastor traiu a pastora, traiu a esposa. Aí eu fui em outro lugar, o irmão não me cumprimentou. Aí eu fui em outro lugar, ninguém me recebeu. Isso sempre você vai ouvir. Mas você precisa fechar os seus ouvidos para aquilo que as pessoas falam e abrir os seus ouvidos para aquilo que o Senhor fala ao seu respeito. Abrir os seus ouvidos e procurar a sua identidade naquilo que o Senhor fala ao seu respeito. Nós não sabemos quem somos, muitas vezes, porque não ouvimos aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Qual é a palavra que você tem ao seu respeito? Qual é a palavra que conduz os seus dias, todos os dias? Qual é a palavra que você tem rema sobre a sua vida? Eu tenho uma palavra que está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Logo que eu aceitei Jesus, essa palavra ficou gravada no meu coração. Ela diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus hoje, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará. Essa palavra ficou gravada no meu coração. Qual é a palavra que se eu perguntar para você hoje, você tem? Gravada no seu coração, a palavra que pode vir a tempestade que for, ela não vai te derrubar, porque você está fixo, você está plantado, você está alicerçado nela. Você tem? Se não tem, você precisa ter. Você precisa ter. Você precisa ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Feche um pouquinho esse canal aberto com tudo que o mundo diz a seu respeito. Quem sabe é na sua casa mesmo. As pessoas dizem: não confio em você, você nem orar não ora. Você nem busca Deus. Feche esse canal aí e vê o que o Senhor fala a teu respeito. Não tem identidade? Crie a sua identidade em Cristo. Molde a sua identidade em Cristo. Que as pessoas, ao olharem para você, elas vão perceber. Isso vai saltar aos olhos dela. Vai saltar aos olhos dela, porque eu conheci esse homem, eu conheci esse cara aqui antes, e olha esse cara hoje. Olha essa mulher hoje. Vivia discutindo, viviam brigando, vivia com uma vida destruída, e olha como está hoje, uma bênção.
que é que aconteceu? Quando você gera essa pergunta no coração das pessoas, você já está evangelizando essa pessoa. Tem uma frase que diz assim, ó: pregue em todo o tempo, mas se necessário, fale. Pregue em todo o tempo, se necessário, fale. O que isso quer dizer? Todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, já estão apontando para algo. Já estão mostrando quem somos, a nossa verdadeira identidade. Ou você, quem sabe, é uma pessoa que, quando está na presença de Deus, eu fui por muito tempo alguém que, quando estava na igreja, era algo, saía da porta para fora, era outra pessoa. Parecia que ele deixava lá uma armadura lá fora, mundana. Quando saía do culto, essa armadura se apossava de mim e eu vivia a minha vida do jeito que eu queria. Da forma que eu queria, do jeito que eu quisesse viver. Largue isso, deixe isso lá fora. Assim como aconteceu com Paulo, se permita que não precise chegar ao ponto de ele te pegar no caminho. Ele foi pego no caminho. O Senhor aparece como uma luz, uma forte luz no caminho de Damasco, onde ele estava indo dar fim em mais uma igreja, dar fim em mais um povo. O Senhor aparece no caminho, o Senhor pega ele no caminho. Não precisa que o Senhor te pegue no caminho, meu irmão. Não precisa que o Senhor, durante a sua vida, ele te pegue no caminho. Se entregue, se lance, é muito mais fácil, é muito menos dolorido. Se permita, é muito menos dolorido. O que nós mais estamos ouvindo nesses dias? E isso é difícil, é complicado se nós não temos o discernimento. O fim está próximo, ninguém sabe quando vai ser o fim. A palavra de Deus diz que aquele que falar que quando está chegando o fim, nem dê ouvidos, porque ninguém sabe quando vai ser o fim. Outra coisa, pandemia, e aí já tudo, morte, destruição, só consegue enxergar isso. Política, aí você já consegue só remeter para coisa ruim. O que é que você está ouvindo? Você tem separado um tempo para ouvir uma palavra durante o seu dia? Já experimentou desligar o jornal e ligar uma ministração, uma adoração? Já experimentou trocar a novela por algo que te edifica? O que você está vendo é o resultado de quem você é. Tudo o que você está vendo. Lembra do exemplo que eu falei? Você lembra de alguma coisa quando tinha 15 anos? Sim, eu lembro. Algo ruim, algo bom. Isso que você está vendo hoje aqui vai refletir daqui a um tempo na sua vida, se ainda não está refletindo. Mas se você encher os seus olhos com coisas boas, isso vai ter um resultado também. Isso vai nortear a sua conduta, isso vai colaborar na transformação da sua identidade. Quem sabe você era alguém aquele que falava mal da igreja, assim como eu era. Falava mal, denigria. Trabalhei com um rapaz quando tinha 16 anos, em uma padaria. E ele falava do amor de Cristo para mim, falava: Jesus morreu por você. Eu não quero saber disso, meu irmão. Se ele morreu por você, fica com o teu Jesus, eu não quero saber disso. E eu ia lá e havia um radinho lá no ambiente de trabalho, eu ia lá e trocava lá, Band FM, eu quero ouvir a Band FM, eu não quero ouvir nada de palavra de Deus. Aí eu saía, ele ia lá, trocava, deixava um pouquinho mais baixinho, e a palavra sendo ministrada.
O dia que eu decidi por Cristo, eu peguei por capricho, separei um dia e eu fui se encontrar com esse rapaz para agradecer ele. Irmão, Estevão, o nome dele. Estevão, eu queria te agradecer hoje. Pelo quê? Você lembra quando trabalhávamos juntos naquele ambiente de trabalho? Aquelas sementinhas que você plantou na minha vida, sendo resiliente ali e trocar a rádio ali. Hoje eu sou resultado dela. Eu quero te agradecer. Nós podemos ser Estevãos. Nós podemos ser pequenas porções de Cristo, onde estivermos inseridos. Nós podemos ser cristãos de fato e de verdade, onde estivermos. Está no hospital esperando atendimento, ali está um cristão, ali tem um pedacinho de Cristo, ali tem um porto seguro. Você está no supermercado, ali tem um porto seguro. Você está na sua casa, na sua família, reunião de família, ali tem um porto seguro. Mas se permita para isso, meu irmão. Se permita, se lance para isso, se entregue para isso. Mude a sua identidade. Quem sabe, eu repito, quem sabe você já é cristão, você já tem uma história no Evangelho, você já tem uma história na igreja, você já tem uma história com Cristo, mas a sua identidade está corrompida. A sua identidade não condiz com quem você é. Ah, eu sou filho de Deus. Mas só os nossos próximos que podem dizer isso. É verdade? Não é verdade? As pessoas que nos conhecem de fato e de verdade, elas vão dizer quem nós somos. Tem um texto que diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Eu creio muito nesse texto aqui que você pode tentar fazer a coisa errada, sempre vai ter um cristão lá. Lá vem o irmão. Esses são os olhos do Senhor. E aí lá vai o irmão querendo sonegar o imposto. O irmão. Um dia, não vou dizer com quem foi. Um dia eu estava no banco. É o banco onde a Gi trabalhava, Tiago. A Gi estava de um lado e eu estava do outro. Aí eu estava no atendimento, já ia ser atendido no caixa, aí eu vi aquele escândalo lá no outro lado. Aconteceu um burburinho lá. Porque eu tenho que ter preferência, não sei o quê. Eu preciso do atendimento porque eu sou cliente especial, eu não sei o quê. Quando eu firmo o meu olhar assim, meu irmão da igreja. E aí quando eu vou olhar, a irmã me vê também. A irmã queria um buraco para colocar a cabeça. Nós não precisamos ser assim. Outro dia nos Correios, a mesma coisa. Eu estava nos Correios para enviar algo pelo correio. A pessoa chega e tinha uma fila de umas 10 pessoas. Não me viu. Ela fura a fila e vai lá. Aí todo mundo começa: ei, furou a fila. Ei. Quando eu olho, a pessoa. E a pessoa me enxerga também. Todo mundo falou mal. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, meu irmão. O Senhor contempla o bom, contempla o ruim. Ou seja, você quer essa transformação? Você quer essa mudança? Você quer ter uma identidade onde as pessoas, elas vão olhar para você e vão ver: aqui é um cristão. Esse aqui eu posso chegar e pedir oração para ele. Esse aqui eu posso chegar e confiar, quem sabe, os meus segredos a ele, aquilo que aconteceu comigo, pedir ajuda para ele, porque eu sei que eu vou ter alguém aqui que eu posso confiar. Se permita. Vai ser um processo doloroso, quem sabe, vai ser algo difícil de encarar, mas encare. Encare.
ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias e nos dias por vir. Provérbios 19, 20. Jesus ensinou que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Olha que forte isso. Jesus também disse: o homem bom do bom tesouro tira o bem. Do bom tesouro, você tem esse tesouro. Passe a ouvir a voz de Deus e não somente o que as pessoas falam a seu respeito. Tenha uma palavra rema na sua vida, a palavra que rege a sua vida. E você vai ver o Senhor te dando uma identidade. O Senhor transformando a sua identidade. O que aconteceria se eu passasse a me envolver com um fofoqueiro? Depende. Se a minha identidade foi de alguém que não vai estar sendo fofoqueiro, eu não passaria a ser fofoqueiro. Se eu me envolvesse com ladrões, quem eu passaria a ser? Depende. Se eu fosse alguém sem identidade, fatalmente eu seria um ladrão também. O que aconteceria se eu me envolvesse e tivesse amizade com 10 estupradores? Depende. Se a minha identidade é de alguém resolvido em Cristo, fatalmente essas pessoas viriam para Cristo também. Qual é a sua identidade? Como está a sua identidade? Se coloque de pé, todos. Vamos orar.